Olá, bem-vindos a este momento de reflexão, né, de problematização na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Hoje eu envio a devolutiva de Caio e Eduardo, como aqui o trabalho que eu vou ler, que eles elaboraram, é um trabalho de problematização dentro da temática de preconceito, discriminação e estigma na atenção à saúde. E eles elaboraram esse trabalho juntamente com mais 3 grupos. Eu já enviei a devolutiva dos outros 3 e agora envio a devolutiva do grupo da dupla, né? Eduardo, Caio Eduardo Pontes Macedo de Brito e também de Eduardo Silva dos Santos. Então, primeiro eles elaboraram uma situação-problema, a partir dessa situação que eles criaram dentro da temática. Então, eles, definiram os pontos-chave daquele problema e foram em busca, de dados, da literatura para teorizar, para fundamentar a sua análise. E após essa teorização, eles sugeriram soluções para a situação que eles colocaram. Então, aqui nós temos exposto aqui a situação elaborada por Caio e Eduardo. Então, testemunhei o trabalho que eles fizeram, enquanto os outros grupos tiveram mais de 4 a 5 alunos. O grupo deles foi composto apenas por 2, né? 2 dos discentes dessa nossa disciplina. Então, eles mergulharam profundamente durante a sessão que nós tivemos em sala de aula, presencialmente, e assim, eles partiram dessa situação dentro do tema, elaborando a partir da sua própria criatividade, e eles lembraram que, por meio desse trabalho, que a medicina não é apenas ciência, a medicina também é uma arte, né? Que exige empatia, que exige compreensão, respeito, competência cultural, pelas histórias únicas de cada paciente. Então, agora vamos mergulhar na análise do trabalho feito por Caio e Eduardo e compartilhar nossas apreciações e sugestões também construtivas para o crescimento contínuo desses futuros médicos. Então, eu vou ler aqui a situação-problema colocada. Então, eles iniciaram descrevendo, a identificação e, um sumário, do problema que o paciente trouxe. Em um hospital no centro de João Pessoa, VSJ, 27 anos, 1,73 m, 108 kg, sexo masculino, motorista de aplicativo, da entrada com sintomas de falta de ar, cansaço, fadiga, sintomas depressivos, presença de bócio e ganho de peso ao longo dos últimos 2 anos. O histórico médico do paciente revela que ele deu diversas entradas, quer dizer, ele foi admitido no mesmo hospital, sendo atendido por outros profissionais médicos. No entanto, seu caso sempre era tratado de uma forma superficial, com o discurso médico sempre voltado ao seu suposto sedentarismo e má alimentação. Porém, o paciente sempre negava e argumentava que fazia atividade física regularmente e tinha uma alimentação controlada que antecediam o ganho de peso repentino. Repentino, quer dizer, deve ter sido ao longo de meses.
Entretanto, a desconfiança do profissional que o atendeu sempre imperava, e mesmo após a aferição da pressão de 120 por 80 e a glicemia de 70 miligramas por decilitro, relevando valores normais para a idade, revelando, né? Aqui foi um erro apenas de digitação. Tamanho e sexo, o assunto sempre retornava à má alimentação, deixa eu rolar um pouco aqui a tela, e prática de exercícios físicos normais. Não, peraí, espera um pouco. Revelando valores normais para a idade, tamanho e sexo, o assunto sempre retornava à má alimentação e prática de exercícios físicos. E todos prescreviam exame de perfil lipídico, mas todas as taxas se encontravam normais. Após posterior agravamento de sua condição clínica e aparecimento de um protuberante bócio, foi quando os médicos finalmente resolveram dar maior atenção ao quadro do paciente. Assim foi feito um exame clínico cuidadoso com palpação de sua tireoide e exames laboratoriais específicos para a investigação dos níveis hormonais do hormônio tireoestimulante, T3 e T4, hormônios da tireoide, e o TSH da adenohipófise, e foram finalmente solicitados. Descobriu-se então que o paciente apresentava uma doença chamada tireoidite de Hashimoto. Aqui também houve um erro de digitação, tireoidite de Hashimoto, que foi a real responsável pelo aparecimento dos sintomas dele. Pontos-chave que cercam a problemática aqui apresentada por Caio e Eduardo. Preconceito e discriminação no atendimento médico, impacto negativo na confiança dos pacientes nos resultados de saúde, necessidade de promover a igualdade e a justiça na prestação de cuidados de saúde. Então, aqui, Eduardo e Caio fazem a sua análise a partir da teorização, e eles colocaram gordofobia, né, que é o neologismo, e gordofobia e saúde. Para me ajudar aqui, eu vou pedir para minha assistente aqui virtual ler o restante do trabalho, que é a parte da análise e da teorização a partir da situação problema, feitas por Eduardo e Caio. Teorização sobre gordofobia e saúde. A história do paciente VSJ ilustra um problema comum relacionado à gordofobia na área da saúde. A gordofobia é um preconceito e estigma contra pessoas com excesso de peso ou obesidade, e ela pode ter sérias implicações na qualidade do atendimento médico, como exposto no artigo Vivências de Gordofobia Médica em Serviços de Saúde no Brasil, por Esther Costa de Souza. 1. Algumas considerações teóricas que podem ser feitas sobre este caso são: estigma e preconceito. A gordofobia é baseada em estereótipos e preconceitos que associam o excesso de peso à preguiça, falta de autodisciplina, má alimentação e falta de exercício. Esses estereótipos podem levar os profissionais de saúde a fazer julgamentos precipitados sobre os pacientes com excesso de peso, como no caso de VSJ. O autor e sociólogo Erving Goffman, em seu trabalho Estigma, nota sobre a manipulação da identidade deteriorada,
explorou como o estigma pode influenciar a interação social e afetar a autoestima das pessoas. Diagnóstico tardio e má atenção à saúde. Como no caso de VSJ, a gordofobia pode resultar em diagnósticos tardios e falta de atenção adequada à saúde. Os profissionais de saúde podem presumir que todos os problemas de saúde de uma pessoa com excesso de peso são causados pela obesidade, ignorando outras possíveis condições médicas. O autor e médico Siddhartha Mukherjee, em seu livro, O Imperador de Todos os Males, discute como estigmas e preconceitos podem afetar o tratamento de pacientes com câncer e outras condições de saúde. Impacto na saúde mental. A gordofobia não afeta apenas a saúde física, mas também a saúde mental. O estigma e a discriminação relacionados ao peso podem levar a problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e baixa autoestima. A psicóloga e pesquisadora Rebecca Poole escreveu extensivamente sobre os efeitos psicológicos do estigma relacionado ao peso. Soluções e implementação prática. A gordofobia é um preconceito e discriminação contra pessoas com excesso de peso ou obesidade, que pode se manifestar em diversas áreas da vida, incluindo o campo da saúde. Para promover um atendimento mais digno e humanitário na área da saúde e combater a gordofobia, poderia-se implementar ações como sensibilização e treinamento. Implementar programas de sensibilização e treinamento para profissionais de saúde, abordando questões de gordofobia, preconceito e estigmatização. Os profissionais devem estar cientes de como seus próprios preconceitos podem afetar a qualidade do atendimento. Comunicação respeitosa. Incentivar os profissionais de saúde a adotar uma comunicação respeitosa e não julgadora com os pacientes, independentemente do tamanho ou peso corporal. Isso inclui evitar termos pejorativos e estigmatizantes. Avaliação individualizada. Realizar avaliações de saúde individualizadas, levando em consideração fatores como histórico médico, genética, estilo de vida e condições específicas do paciente, em vez de fazer suposições baseadas apenas no peso corporal. Abordagem centrada no paciente. Adotar uma abordagem centrada no paciente, na qual o paciente é ouvido atentamente e envolvido no processo de tomada de decisão sobre seu tratamento e cuidado de saúde. Essas soluções poderiam ser implementadas por meio de políticas institucionais, treinamento contínuo de profissionais de saúde e conscientização pública. O objetivo é criar um ambiente de saúde mais inclusivo, onde todos os pacientes sejam tratados com empatia,
dignidade e respeito, independentemente de seu peso corporal. Então, Eduardo e Caio se basearam para a teorização nesse artigo intitulado Vivências de Gordofobia Médica em Serviços de Saúde no Brasil, e publicado por Esther Costa de Souza e colaboradores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Nutrição. Foi publicado na revista denominada Journal Health NPEPS, que é o núcleo de pesquisa e extensão em política, está aqui bem pequeno, mas em políticas, organizações e práticas nutricionais. Eu posso até aumentar aqui um pouco. Assim. Núcleo de pesquisa e extensão em política, planejamento, organização e práticas individual e coletiva em saúde. Então, isso aqui é essa revista, que é uma publicação gerenciada pelo grupo de pesquisa NPEPS da Universidade do Estado do Mato Grosso. Então, aqui está a publicação que Caio e Eduardo referiram. Então, Eduardo e Caio escolheram um tema muito atual, que nós não abordamos diretamente no conteúdo da nossa disciplina, que tem 30 créditos. Então, foi uma ideia muito pertinente e, assim, alargou, né, o foco que nós mantivemos na disciplina e, quer dizer, expandiu mais ainda. Então, gordofobia é um termo que se refere à discriminação, ao preconceito, à estigmatização de pessoas obesas. A gordofobia não é um termo técnico, né? Não faz parte do jargão médico, mas é usado principalmente no contexto social e psicológico para descrever a discriminação e o preconceito contra pessoas com excesso de peso ou obesas. Então, a gordofobia também, por sua vez, não é uma condição médica, mas é um termo que se refere à maneira como as pessoas com corpos maiores são tratadas socialmente e as atitudes negativas que são estigmatizantes em relação ao peso corporal. Então, também é chamada de estigma de gordura ou estigma de peso, ou estigma de obesidade, ou então discriminação contra pessoas gordas. Mas estigma difere do que é discriminação, né? Estigma e discriminação, como já vimos, têm significados relacionados, mas são diferentes. E como mostraram Caio e Eduardo, a gordofobia pode se manifestar de diversas formas, incluindo comentários depreciativos, discriminação, no caso foi abordado o ambiente da saúde, falta de acessibilidade para pessoas que têm corpos maiores. Então, é importante destacar que o estigma de peso é uma forma de discriminação que pode ter sérios impactos emocionais, psicológicos e físicos, ou seja, também impactos somáticos e nas pessoas que vivenciam, que são alvo desse estigma. E esse estigma perpetua estereótipos
que são prejudiciais em relação ao peso e contribuem para a marginalização de pessoas com corpos maiores. E muitos defensores dos direitos das pessoas gordas trabalham para aumentar a conscientização sobre esse estigma de peso e promover a aceitação e inclusão de todas as pessoas, independentemente do seu peso corporal. Então, gordofobia, na realidade, compreende tanto o preconceito, quanto a discriminação, quanto a estigmatização. E, nesse caso, é importante destacar que esse tipo de preconceito, discriminação e estigmatização tem impacto sobre a resposta do paciente, a resposta da paciente que tem excesso de peso ou obesidade ao tratamento da própria doença, a obesidade, e também a perda de peso, né? Como é uma doença, então é importante que haja perda de peso para se alcançar um índice de massa corporal compatível, né, com condições fisiológicas de equilíbrio, né, de homeostasia orgânica. Então, isso é um fator extremamente, como em outras condições que são estigmatizadas na área da saúde, os efeitos adversos desse tipo de discriminação e estigma prejudicam enormemente os pacientes. Portanto, o estigma e a discriminação em relação ao peso são vivenciados por pessoas que vivem com obesidade quase diariamente em muitos ambientes. A estigmatização do peso é um fenômeno comum no sistema de saúde e exerce inúmeras consequências adversas no bem-estar dos pacientes. E contraintuitivamente, dado que os ambientes de saúde devem ser um espaço seguro e livre de julgamento, a evidência empírica demonstra, quer dizer, os estudos mostram que o estigma do peso nos ambientes de saúde é generalizado, onde as pessoas com estigma, com excesso de peso, são estigmatizadas, discriminadas e também têm um acesso pouco equitativo aos cuidados de saúde. Então, deve-se notar que o estigma e a discriminação em relação ao peso são relatados por profissionais da saúde também. E incluem médicos especializados no tratamento de obesidade. Então, ao contrário dos equívocos sociais, e muitas vezes refletindo o conteúdo da mídia e a representação da obesidade, a representação social da obesidade, de que o estigma do peso pode ser benéfico, evidências substanciais informam que as experiências de estigma do peso são prejudiciais e são conhecidas por estarem associadas a problemas de saúde física e mental, como depressão, aumento dos fatores de risco cardiometabólico e outras condições adversas. E isso faz com que as pessoas tenham menos atividade física, um comportamento alimentar mais desordenado e um comportamento de menos busca de serviços de saúde para ajudar, para obter ajuda. Então, em 2016, a Organização Mundial da Saúde apelou à eliminação da discriminação nos ambientes de cuidados de saúde. E destacou que o estigma e a discriminação na saúde assumem muitas formas: a negação de cuidados de saúde, barreiras injustas à prestação de serviços, qualidade inferior dos cuidados e falta de respeito.
Isso foi evidenciado no caso da obesidade, né, documentado por estudos, e, como tal, há uma necessidade muito esperada de que exista um apelo à ação para acabar com o estigma e a discriminação de peso nos ambientes de saúde. E a difusão do estigma e da discriminação em relacional do peso tem sido muito evidenciada na mídia, por exemplo. Então, de uma forma generalizada. E no cuidado de saúde, isso pode levar a disparidades no enquadramento, né, das pessoas que têm o estigma e também, digamos assim, exige que haja mudanças, que existam mudanças estruturais, uma vez que é evidente que nas políticas de saúde, nas campanhas de saúde pública e na formação em cuidados de saúde, isso a nível mundial, o que é que acontece? Isso vai fazer com que, no contexto da saúde em particular, que, como eu mencionei aqui, os ambientes de saúde devem ser um espaço seguro e livre de julgamentos, que nesse caso, o ambiente de saúde, o sistema de saúde, fazendo parte da sociedade, também é afetado pelas, pelo que a própria mídia, né, acaba divulgando, disseminando em relação à própria obesidade, né, como uma situação estigmatizada. Então, todos os pacientes, né, independentemente de sua origem, devem ser tratados com respeito, dignidade e incluídos como parte dos seus cuidados de saúde. Então, até o tratamento também com condescendência, em alguns casos, como mencionaram Eduardo e Caio, com desprezo, incluindo algumas vezes até insultos verbais, humor inapropriado, comentários insensíveis sobre o tamanho, sobre o peso corporal do paciente. Então, é preciso incluir ativamente os pacientes sobre cuidados em saúde em uma outra dimensão, né, de respeito e de sensibilidade cultural. E mesmo onde os serviços e cuidados estão disponíveis e são de alta qualidade, o acesso é negado às pessoas devido a práticas discriminatórias, como nós já estudamos aqui na nossa disciplina. Independentemente do motivo da busca de cuidados de saúde, todos devem ter oportunidades iguais de acesso e de cuidados, né, em um tempo útil, uma expectativa de que todos, né, sejam atendidos, tenham um acesso, um bom acesso aos serviços de saúde e um atendimento de alta qualidade. Então, a participação de pessoas com obesidade, de pessoas vivendo com obesidade no desenvolvimento de políticas de cuidado em saúde, também é um aspecto importante. É um aspecto importante no sentido de que são grupos que fazem parte, não é, de minorias, né, nesse sentido, como pessoas que vivem com obesidade. E as próprias pessoas que vivem com obesidade também atuam como ativistas, né, nessa causa. E a formulação de políticas relacionadas à saúde, em relação a outras condições também, precisa abranger respeito, empatia, apoio social e também mudança de comportamento entre os profissionais da saúde.
Bem, coloquei alguns tópicos aqui, mas acho que eu já acabei falando. E sim, esse aspecto aqui que eu acabei não mencionando. Que equipamentos nas clínicas, nos hospitais, nos ambulatórios, muitas vezes não são adequados para pacientes com excesso de peso, né? Então, se observou que muitos pacientes eles se queixam de que há ausência de equipamentos que sejam adequados a pacientes com obesidade. Então, os centros de saúde e as clínicas precisam fornecer dispositivos e instalações de tamanho adequado, incluindo a atenção à passagem, as portas e salas suficientemente largas. Então, tem muitas evidências que mostram que mulheres com obesidade observaram um tratamento mais desrespeitoso do que os homens em relação ao estigma do peso. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Então, o estigma de peso prejudica a saúde, prejudica os direitos humanos e sociais e é inaceitável nas sociedades modernas, porque os indivíduos com obesidade eles enfrentam não só um risco inerente, né, a essa doença de complicações clínicas mais graves, mas também eles precisam ser resilientes, né? Muitas vezes por serem até considerados glutões e isso ser encarado como se fosse uma espécie de humor, né, que é um humor muito inapropriado, podem causar danos consideráveis, né, no sentido que eu até já mencionei, e aqui eu anotei como um ponto para falar, e aí eu estava vendo aqui se eu já tinha mencionado todos os aspectos que eu anotei a partir da leitura do trabalho de Caio Eduardo. Mas assim, eu acho que vocês, Caio e Eduardo, vocês chamaram minha atenção, né, para a necessidade de sensibilização, para as consequências negativas do estigma do peso, mas assim, a sensibilização por si só, como vocês também enumeraram, não é suficiente para erradicar esse problema. Então, desafiar e mudar essas crenças generalizadas devido à difusão do preconceito de peso, é importante que esforços concentrados em um amplo grupo de partes interessadas, incluindo os profissionais de saúde e os gestores de saúde, pesquisadores, meios de comunicação social, os que decidem, né, as políticas públicas, é preciso informar os profissionais de saúde e esses gestores e o público sobre o estigma relacionado à, à, à abordagem desse problema. Então, a própria Organização Mundial da Saúde, por meio de um grupo, né, interdisciplinar, elaboraram um trabalho, né, para melhor informar os profissionais, o público sobre o estigma associado à obesidade. Então, esse grupo é multidisciplinar, né, é internacional, que também incluíram representantes de 10 organizações científicas, analisou evidências que estão já disponíveis, né, evidências científicas, sobre as causas e os danos do estigma do peso. E desenvolveram uma declaração de consenso. Era esse aspecto que eu estava observando aqui nas minhas anotações e vi que eu não falei ainda. Eles elaboraram esse consenso, né, conjunto com recomendações para eliminar os preconceitos de peso. Então, isso foi um compromisso para eliminar preconceitos, discriminação e estigma relacionados à obesidade. Então, só o fato de reconhecer, né, que as pessoas com obesidade enfrentam essa estigmatização já é um avanço, né? E esse retrato, né, é inconsistente com evidências científicas atuais, que demonstra que a regulação do peso corporal não está
inteiramente sobre o controle da vontade dos pacientes e que fatores biológicos, genéticos e ambientais contribuem criticamente para a obesidade. Então, o preconceito e o estigma de peso podem resultar em um efeito adverso negativo de minar os esforços do paciente. Então, esse grupo declarou, não é, que é preciso condenar o uso de linguagem, imagens estigmatizantes, discriminações várias, né, em relação ao peso e tratar pessoas com sobrepeso e obesidade com dignidade e respeito. Então, evitar usar linguagem, imagens e narrativas estereotipadas, como, por exemplo, chamar essas pessoas de preguiçosas, que são pessoas, indivíduos glutões, né? Então, erradicar esse preconceito passa por esses aspectos também que fazem parte do cotidiano. E incentivar e apoiar iniciativas destinadas a prevenir a discriminação de peso em todos os ambientes, incluindo os ambientes de atenção à saúde. Então, não é à toa que os profissionais de saúde, eles acabam, às vezes inadvertidamente, expressando alguma, algum preconceito ou discriminação em relação a essa questão. Né? Por quê? Porque a sociedade tem, digamos assim, influencia todos nós. E muitas vezes, mesmo estando conscientes, inadvertidamente acabamos expressando esse tipo de preconceito e discriminação. Então, por conta desses estereótipos sociais. Né? Então, não é que os médicos não tenham culpa, os profissionais de saúde acabam não tendo culpa, mas é porque os profissionais acabam, né, também absorvendo esses estereótipos. Então, isso também pode prejudicar os pacientes no sentido de que os próprios pacientes internalizam esse estigma. Então, existe o estigma público, existe o estigma estrutural, né? E existem os aspectos cognitivos, ideias, crenças, os afetivos, né, que são sentimentos, que é o próprio preconceito, e os comportamentos também discriminatórios, que é a discriminação. Então, o preconceito de peso, enfim, é generalizado em nossa sociedade, está principalmente difundido nos meios de comunicação de massa, incluindo notícias, filmes, televisão e redes sociais. Então, o aumento do peso médio da população significa que tamanhos corporais maiores são agora muito comuns, mas vários estudos identificaram que o preconceito de peso aumentou ao invés de diminuir, né, juntamente com as taxas de obesidade. Então, recentemente, vimos que houve não sei se foi um influenciador, esses influencers, né, de mídias sociais, que chamou o ministro, né, o ministro da Justiça, eu não sei, de gordo, né, de alguma coisa relacionada, né, com a gordura dele. Então, isso, né, mostra como o problema é sério. Bem, acho que esses são os aspectos importantes que eu anotei aqui em relação à análise que eu fiz, né, do trabalho de Eduardo e de Caio e agora, finalizando, eu parabenizo vocês, Caio e Eduardo, pelo trabalho, né, e acredito que para vocês também foi uma aprendizagem significativa. Então, a nota de vocês, né, foi a máxima, porque vocês seguiram, né, todas as etapas da problematização, enfocaram muito bem esse aspecto
de estigmatização em relação aos pacientes com excesso de peso e obesidade e fizeram uma teorização, né, usando principalmente um estudo científico, e também vocês apontaram soluções para essa questão, soluções que se enquadram realmente em medidas importantes, né, para a erradicação, e mostraram que também é importante considerar a saúde psicossocial e o bem-estar dos pacientes, considerar também as experiências passadas, né, que uma pessoa pode ter tido com preconceito de peso e estigma nas suas interações, né, sociais. Então, é preciso sempre que cada um de vocês sejam multiplicadores, não é, desse combate ao preconceito, discriminação e estigma de peso. Então, muito bem, foi um excelente trabalho.